aproveitar logo a presença da doutora Fátima para falar de um assunto que a gente ontem falou rapidamente aqui no encontro, doutora, e que nos chocou muito, que foi a morte de um menino de 13 anos, o Gustavo Detter, participando de um jogo de asfixia, pelo que tudo indica até agora, né? Ele estava online com outras crianças, porque 13 anos, é um adolescente começando, né? E ele mesmo se enforcou. E esses jogos são muito mais comuns do que a gente pode imaginar. Eles já existem há muito tempo, só que eu acho que a internet acabou viralizando tudo isso, né? E tornando isso tudo muito mais fácil de você fazer essa, entre aspas, brincadeira. A gente está recebendo aqui o Demétrio Gereissati, ele é de Fortaleza. Oi, Demétrio, tudo bem? Você podia chegar para cá, por favor? O Demétrio, ele perdeu o filho caçula, o Dimitri, com 16 anos, isso em 2014, né? Imagino o trauma que isso gere numa família e que vocês resolveram, então, pesquisar sobre isso e criar um instituto que fosse tentar ajudar a evitar novos casos, né? Esse é o trabalho que vocês vêm fazendo nesse momento. É muito popular mesmo, como a gente tem começado a perceber? Bom dia, Fátima, bom dia a todos. Essas brincadeiras, na verdade, são brincadeiras bem antigas, como já foi falado, e que vieram proliferando e aumentando muito por conta da internet e dessa facilidade de comunicação. Então, só para se ter uma ideia, em 2010 existiam no Brasil 500 vídeos sobre o tema. Agora, em 2016, existem 19 mil. Nos Estados Unidos existem 600 mil vídeos sobre o tema. Então, é uma questão muito séria, uma questão que vem acontecendo, e o principal vilão disso tudo é o desconhecimento. Porque o desconhecimento da prática gera uma série de riscos que ficam se repetindo. Então, hoje nós vivemos o ciclo do silêncio e do desconhecimento com relação a essas brincadeiras. E nós precisamos entrar no ciclo da compreensão e da prevenção. E eu acho que muitos casos devem ser confundidos com suicídio. Porque como muitas vezes, no caso desse menino, do seu filho, há uma questão com uma corda de enforcamento, muitos pais, muitas famílias devem achar que viveram uma história de suicídio dos seus filhos, né? Na verdade, eles são classificados como morte acidental ou suicídio. E quando se estuda, quando a doutora depois vai falar com mais propriedade, quando se apropria do assunto, se vê que são motivações completamente opostas. A motivação da prática do jogo é a busca de uma sensação prazerosa por conta de cortar o oxigênio, o fluxo de oxigênio. Totalmente diferente das motivações do suicídio que já são conhecidas. Então, o que acontece? Não se classifica a prática da brincadeira, não se investiga, não se tem a autópsia psicológica que vai fazer o levantamento de todo o quadro psicológico, todo o quadro da família, todo o quadro do jovem. Por não ter isso, nós não temos classificação e não temos estatísticas no Brasil com relação a essas práticas. Do que nós conhecemos informalmente, 17 jovens perderam a vida nos últimos 2 anos. Olha só, vamos chegar todo mundo para cá, porque ele falou aqui de uma coisa que é uma sensação, doutora, de prazer. Quer dizer, é uma tonteira que leva às vezes a um desmaio e, em alguns casos, uma sensação realmente prazerosa. Eu queria entender um pouco o que acontece nesse processo, durante esse processo de asfixia. Na verdade, assim, o que o adolescente faz é colocar uma corda no pescoço. O que esse garoto fez foi isso, colocou uma corda no pescoço. Agora, imagine apoiada ou ligada a uma... aquela coisa de boxe. Um saco de... Então, aquilo é pesado, né? Então, quando o saco... então, eles tendem a subir e aí falta a respiração. E essa falta de respiração, quer dizer, o grande problema é se você comprime por aqui, quer dizer, vai faltar oxigênio no cérebro. A grande questão é o seguinte, é que um adolescente, ele pode sair de uma brincadeira desta, né, com lesões cerebrais. Isso aqui é o mais grave, porque vai depender do tempo que a pessoa, você corta o suprimento do ar. E certamente ele, quando está brincando, não tem nenhuma noção disso. Não tem a menor noção. Então, assim, isso é uma coisa antiga, quer dizer, existe um comportamento parecido, não é o desse garoto, mas que são pessoas de mais idade que têm uma sensação de prazer sexual muito intensa. Dá um orgasmo, então assim, mas isso é um comportamento com adultos. Teve um ator, Keith Carradine, que morreu disso. Aliás, David. Keith está vivo ainda. Quase mato o Keith. O ator errado. Exatamente, estava matando o ator errado. Mas então, assim, e aqui eu sinceramente fui surpreendida, porque assim, eu não tinha conhecimento desse tipo de coisa. Agora, eu acho que isso nos lembra várias coisas. A internet, gente, é uma coisa maravilhosa. Eu não vou tirar isso que eu já disse
disse várias vezes aqui, né? Não vou me desmentir. Mas como tudo que é maravilhoso, também pode ser absolutamente terrível. Potencializa, né? Muitas coisas, né? Então, o que acontece, que aí eu acho que é fundamental, é o seguinte: a internet é uma arma de inclusão, mas é também uma arma de exclusão social. Certamente, o que é importante, o que essa situação nos lembra, é que os pais têm que prestar mais atenção nos seus filhos e, sobretudo, no tempo que eles ficam na internet. Porque a internet pode servir para a pessoa se isolar. Na verdade, ficavam esses 4 garotos, eram os 3 que estavam assistindo e ele que estava no jogo, isolados do mundo, provavelmente trancados no quarto. E assim, pai e mãe terminam hoje em dia dando tanto conforto ao filho que isola o filho do mundo e da própria família. Deixa eu ver com o Sérgio e com a Maria Joana, vocês já tinham ouvido falar desses jogos? Jogos de asfixia? Não. Eu já tinha ouvido falar de casos de morte com asfixia autoerótica, né? Mas com crianças realmente eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho que é realmente muito perigoso, porque eu tenho primos, meu próprio irmão, ficam jogando videogame o dia inteiro. E a minha mãe sempre teve esse cuidado de ter esse controle lá em casa, assim, de sempre estar entrando no meu quarto para ver o que eu tô jogando, com quem que eu tô falando, na internet, no computador. Isso mas o problema é que você tem pouquinho tempo, Ludmila também, pouquinho tempo que eram adolescentes, e o adolescente consegue dar uma volta, igual criança pequena, a gente piscou. Eles também conseguem, né? Então, às vezes também é muito difícil perceber. Por isso eu acho que a ideia do Instituto e o que a gente vai mostrar aqui, de como é que a gente pode perceber que algo... Já ouviram falar da canela também? Que as pessoas comem, né? Comem canela. Canela. Né? Na verdade é o seguinte, muitas vezes eles estão jogando um jogo de videogame, autorizado pelos pais. Aí quem perde, paga uma pena. É um desafio. E a pena é que o eu acho jogo que de se você conversar com seu filho, não sei, olha eu não tenho filho ainda, mas se você ficar conversando, deixar ele no computador, deixar ele fazer para não fazer escondido, mas se você ir pelo ladinho assim, sabe, contornando e perguntando e sondando e vendo, eu acho que você acaba tendo mais proximidade, mais intimidade com o filho e ficar controlando, porque eu acho que às vezes o controle muito direto também... Acho que às vezes não vai... E conversar também, né? Dialogar com ele antes disso, para não ficar parecendo que você está intrometendo. Eu acho que a grande mudança da época que provavelmente Ludmila e eu éramos mais novos e tal, é que hoje em dia as crianças jogam do videogame com contato com a internet, faz com que as pessoas joguem com pessoas do mundo inteiro. Então, você além de proteger o seu filho fora de casa, né, pelos perigos que a gente já está acostumado a passar, as mães agora têm um problema de proteger o seu filho dentro de casa, porque Demetrio, em algum momento você percebia algum comportamento que pudesse gerar algum tipo de desconfiança ou de preocupação? Não. Em nenhum momento, nenhum sinal. O que nós, infelizmente, nós nos deparamos depois, quando nós tomamos conhecimento da própria existência desse jogo, foi das evidências da prática, que aí são os sinais, eu não sei se vai... Podemos mostrar, vamos ver alguns sinais aqui. Quais os sinais? Pode... aqui são sinais de comportamento, primeiro. Conversas sobre jogos de risco, ele conversava com você sobre esses jogos? Porque às vezes eles falam... Algumas vezes, olhando, até rindo bastante, algumas brincadeiras que pareciam inocentes ali na internet naquele momento. Vestir camisa de gola alta para não ver, porque eles fazem esses enforcamentos várias vezes, né? Fica marca, né? Interesse por objetos asfixiantes. Isso, esses são sinais de comportamento. De comportamento. Né? E nós temos uns sinais, que são sinais no corpo. Olhos irritados, marcas no pescoço, pontos vermelhos pelo rosto e desorientação. Aí você achou que você poderia ter percebido alguma coisa? Infelizmente a gente, depois fazendo a leitura, voltando, existia essa irritabilidade, às vezes, os olhos vermelhos, dor de cabeça frequente, não sei se tem aí, a dor de cabeça frequente acontece demais também. Então, assim, um sinal, tudo bem, 2, 3, tem que ficar realmente alerta. Porque esses sinais são sinais de que a prática vem acontecendo. Infelizmente, acontecem situações em que o acidente é fatal da primeira prática. Ele faz isso várias vezes? Então, o que se conclui pela existência dos sinais é que fazia várias vezes. Acontece porque eles não vão ao limite, quer dizer, vão ao que eles acham que é o limite. Cada vez devem ir superando esse limite. Na cabeça deles, e como se alguém entrar mais a fundo, como é divulgado, se fizer direito, não tem problema. Eles usam na linguagem dele, então vacilou, não sei, alguma coisa assim. Porque fazem sempre apoiado em uma cama, em uma mesa. Porque a ideia não é pular no vazio, a ideia é pular, apertar
o suficiente para que corte o fluxo de oxigênio, mas sabendo ou imaginando que tem o controle. E não tem o controle. Não tem, né? Nenhum adulto especializado tem esse controle. Imagina um adolescente, porque eu até diria que esse está entre a criança e o adolescente. O grande problema é que o pessoal acha que são imortais. E se faz a primeira vez e faz bem, acha que pode ficar um pouco mais de tempo. E a adolescência é isso mesmo. A gente acha que nada vai nos acontecer, né? E eu acho que o que é importante é o seguinte. Em primeiro lugar, Fátima, eu vou me repetir. Todas as vezes que eu venho aqui, eu digo isso, assim, os pais precisam estar mais atentos aos filhos, não no sentido de punir, de ficar perseguindo, não é nada disso, mas conversando, dizendo, olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu me preocupo com você, está tudo bem? Eu estou notando que você está muito isolado, você está muito trancado nesse quarto, esse computador, você fica no computador o tempo todo. Vamos participar de jogos, vamos fazer outras coisas além dessa vida virtual. E talvez, assim, numa idade bem jovem como a desse menino. Aqui está a Marcília e o Lohan. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Tudo bom. Lohan, você chegou a jogar isso? Já cheguei uma vez e outras a fazer esses desafios, mas... Quais eram os desafios que você já fez? Foi o colocar café na boca por alguns segundos, beber Coca-Cola com leite e também aquele desafio que algumas vezes colocar gelo na mão com sal e gelo na cueca, como alguém já fez. Mas isso era assim, você jogava e isso era uma pena apagar caso perdesse ou a brincadeira já era essa mesmo? Sim, era uma pena também apagar que a gente fazia algumas coisas, mas também era para postar na internet também que a gente fazia isso. Faz o vídeo e posta. E você conhecia esse da asfixia, do enforcamento? Esse eu conhecia, assim, porque já faz muito tempo que eu já vi esse desafio e eu ficava, assim, abismado com isso. Você conhecia esses jogos? Não, eu não conhecia. Eu conhecia porque ele me falou. Que ele falou que fez. Ele ia na casa dos colegas brincar e eu achei que ele só ia brincar ou fazer trabalho de escola, jogar computador. Chegou em casa e ficou falando que tinha feito esse negócio todo. Falei, Lohan, como assim? Aí ele, não, mãe, mas é tranquilo. Eu falei, não é tranquilo. Que se for pra uma coisa mais forte, né, uma coisa mais pesada. Aí eu até falei pra ele não ir mais, não deixei mais ele ir na casa dos colegas, assim, que eu não tivesse conhecimento muito com a mãe, fosse muito íntimo, porque eu prefiro que vá lá em casa. Mas na casa das pessoas a gente não sabe como as mães são, como reagem, entendeu? E os amigos brincam disso naturalmente, né? Quer dizer, e tem sempre a certeza de que nada vai dar errado, né, Lohan? A gente acha que quase nada vai dar errado, você não vai dar enjoo, quase nada muito vai acontecer. Grave. Mas comigo não aconteceu nada, mas eu acho que com os outros deve ter acontecido alguma coisa. Olha só, doutora, a Marcília tinha uma pergunta para fazer para a senhora. Bom dia, doutora. Eu queria saber quais os sinais que eu posso ver nele para saber que ele não está fazendo mais desafios, porque ele falou para mim que não faz mais nada. Mas eu queria saber o que eu posso ver nele que ele não faz mais isso, que ele não está mais realmente brincando disso. Olha, quer dizer, primeira coisa é fundamental que mães e filhos, na verdade, 40% das famílias brasileiras são geridas por mulheres. Então, a gente tem que falar da mãe como essa pessoa mais importante. Então, a primeira coisa é você ter uma relação de confiança com ele, demonstrar confiança, apoiá-lo em tudo que ele faz errado, para que ele perceba que você é uma pessoa justa, equilibrada e que vai apoiá-lo no que ele está certo e vai alertá-lo no que ele está errado. Porque tem aquela história que a gente sempre acha, né, que a mãe é uma exagerada, né? Mas não é verdade. Então, e a outra coisa é o seguinte, antes que aí a gente comece a demonizar esses garotos que estavam jogando com esse menino, o que acontece? Quando você junta 3 adolescentes, podem ser muito legais, mas sai uma combinação muito ruim, né? Então, assim, a multidão, grupos, às vezes, tomam decisões erradas. Te levam a fazer coisas erradas. Te levam a fazer coisas erradas. Tem outro aspecto. Você falou que é muito bom você conhecer os amigos do seu filho, tá? E você aí não precisa ficar paranoico, não. Mãe que gosta quer torcer por você, para você estudar, fazer uma faculdade, virar um profissional bem-sucedido. E bem-sucedido significa em paz com você. Não tem que ser rico, não é isso, não. Só queria que o Dimitri tenha tido conversa com muitos pais. Ele viaja, vai participar vai participar de congressos fora. É um assunto que tem gerado um interesse internacional. E que você podia dizer que você percebe que seria útil nesse momento? Com relação a essa parcela, realmente... Existe uma responsabilidade, claro, dos pais. A gente sabe que a maioria dos pais busca esse diálogo, como a gente sabe que é muito difícil os adolescentes, que eles só vão compartilhar com os pais aquilo que eles sabem que não vai
não vão ser chamados a atenção. Então, o trabalho que acontece hoje é muito mais no sentido da prevenção, desde a primeira infância, para o jovem, para a criança, começar a entender a importância do seu corpo, das suas funções vitais, o que é o coração, o que é a respiração, como lidar com isso, como eu posso fazer. Nós do Instituto devemos estar lançando nos próximos 6 meses um livro, já tem até título, Perigo Está no Ar. Esse livro está sendo escrito por um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É um livro ilustrado para crianças de 5 a 11 anos, partindo exatamente dessa ideia de que comecem cada jovem, cada criança a se apropriar do cuidado com o seu corpo. Essa é a verdadeira prevenção. Porque por mais que se fique olhando o que estão vendo na internet, todo celular hoje acessa. Se o garoto não tem, com 3 anos, se entrega um celular para uma criança e está se dando um mundo de portas abertas para ele. Então, o que eles precisam, e essa geração vai precisar aprender, é a criar suas defesas a partir do mínimo de consciência que possa ter do cuidado com o corpo. Então, tem esse papel dos pais, tem o papel dos educadores, que é fundamental. As escolas têm uma participação também. Os educadores estão lá dentro da sala de aula, podem observar comportamentos, podem ser inseridas nas matérias tipo biologia, educação física e outras, trabalhos e cuidados na mesma direção, inclusive assim, dentro das disciplinas voltadas para o assunto. O poder público na área de saúde, na área de educação e na área de segurança pública tem um trabalho enorme para fazer. A França tem esse movimento há mais de 10 anos, que é a APAS. Esse movimento tem apoio absoluto do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Teve um ano que eles distribuíram em todas as farmácias da França pôster com imagem de várias crianças de 8 a 19 anos que tinham praticado, apoiado pelo Ministério da Saúde da França. E eu acho que além de toda essa parte de conscientização do próprio corpo, a conscientização de que você não precisa ceder à vontade do outro para você ser aceito, né? Todos nós vamos ao longo da vida ter pressão do outro, então isso também tem que começar muito desde cedo, né? Porque esse outro não pode fazer você decidir o que você vai fazer. E eles querem postar, né? O Lohan falou isso, né? Eu quero postar em busca de um reconhecimento na turma. Isso também é um lado perigoso, tem que ter atenção a isso. Mas certamente a gente vai ouvir mais a cada vez desse assunto, porque realmente é impressionante. Foi de ontem para hoje, com a morte desse menino, que a gente começou a dar uma olhada, uma pesquisa rápida, a quantidade de casos, de histórias, de sofrimentos gerados por isso. É realmente muito grande. Queria agradecer, Demétrio, por você ter vindo até aqui dividir as suas informações, seu conhecimento aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Obrigado.